Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o Código de Nuremberg, certo? É um documento que se tornou um marco na história da humanidade, né? Pela primeira vez, estabeleceu uma recomendação internacional sobre os aspectos éticos envolvidos na pesquisa em seres humanos. Foi exatamente aquilo que a gente conversou no filme O Jardineiro Fiel, que nós assistimos no nosso primeiro dia de aula, certo? Então, o Código de Nuremberg, ele ocorreu em 1947, né? Onde a definição de que os experimentos em seres humanos, eles somente poderiam ser realizados quando não houvesse uma outra metodologia disponível para se obter os mesmos resultados, certo? Então, incluindo as experiências como desnecessárias e necessárias, e as experiências necessárias, certo? Então, quem faz esses tipos de experimentos com seres humanos? As principais profissões que realizam experimentos com seres humanos são os médicos, os dentistas, biomédicos, farmacêuticos, economistas, sociólogos e psicólogos, certo? Então, essas profissões, eles utilizam, então, experimentos com seres humanos, e o Código de Nuremberg, ele acabou tendo, então, 10 princípios para essa ética com pesquisas com humanos, certo? Eu vou citar aqui para vocês os 10 princípios do código e a gente vai conversar um pouquinho, então, agora sobre esses princípios. O primeiro princípio é o consentimento voluntário do ser humano, certo? Ou seja, significa que a pessoa envolvida, ela deve ser legalmente capacitada para entender exatamente o que a pesquisa quer, aonde ela quer chegar e tudo o de positivo e de negativo que pode acontecer durante essa pesquisa. Porque dessa forma, a pessoa pode ter o livre arbítrio de decidir, então, se ela quer ou não, né, participar dessa pesquisa. Elementos como mentira, fraude, coação não devem ser utilizadas, tá? Por quê? Porque daí a pessoa ela acaba não conseguindo decidir e ter o livre-arbítrio, ok? Então, o consentimento é um dos primeiros princípios desse código. O segundo princípio, gente, então o experimento. Ele deve ter resultados vantajosos para a sociedade, certo? Como assim, professora? Não pode ser buscado por métodos de estudos que devem ser feitos desnecessariamente. Então, tem que ter um estudo bem aprofundado sobre determinado assunto, sobre aquela determinada pesquisa. E essa pesquisa, ela deve ter resultados positivos para a sociedade. E não simplesmente um resultado que você vai decidir se você vai realmente ter um lado positivo em determinada experiência, certo? Ela tem que ser a chave do experimento. Vamos caracterizar dessa forma, tá? O terceiro, pessoal, o experimento ele deve ser baseado em resultados de experimentação animal. Então, primeiro se faz a experimentação em animais, certo? E conhecendo então a evolução dessa doença, né? Outros problemas que ela pode trazer e tal, aí sim você consegue justificar a evolução dessa doença e fazendo
experimentos maiores, vamos dizer assim, certo? O quarto, pessoal, o experimento, ele deve ser conduzido de maneira para evitar o sofrimento e os danos desnecessários físicos ou mentais. Então, ele deve ser conduzido de uma forma bem calma, bem tranquila, bem serena, tá? Para evitar sofrimento, tanto nesses animais como nos seres humanos, ok? O quinto, ele diz que nenhum experimento ele deve ser conduzido quando existirem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez, certo? Exceto no caso de o próprio médico ou pesquisador ele se submeter ao experimento, tá? Então, ele deve ser conduzido para deixar melhorias e não para deixar dúvidas referente a esse experimento. Diz que o grau de risco aceitável, ele deve ter um limite, certo? Por quê? Porque o pesquisador ele tem que conseguir resolver esse problema. Então, se não tem limite, fica muito difícil de se resolver se caso apareça um problema maior durante a experiência, certo? O sétimo princípio de Nuremberg, gente, ele diz que devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante, ou seja, a pessoa que está disposta a entrar nessa pesquisa, né? Então, tem que proteger esse participante de qualquer possibilidade de dano, de invalidez, de morte, de qualquer coisa nesse sentido, tá? O oitavo princípio, ele diz que o experimento ele deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Então, não são qualquer pessoas que podem iniciar um experimento com seres humanos, tá? Somente pessoas estudadas com grau máximo de estudos, né? Para poder conduzir, então, uma experiência desse nível, desse porte. O nono diz que durante o experimento, ele deve ser dado a oportunidade de liberdade para o participante. Então, qualquer etapa do procedimento, caso o participante queira desistir, ele tem o livre-arbítrio para poder se retirar, caso ele não se sinta confortável durante a experiência. E o 10º princípio, pessoal, diz o quê? Que durante o experimento, o pesquisador ele deve estar preparado para suspender qualquer procedimento durante o estágio, né? Por motivos maiores, por força maiores. E acreditar numa continuação de experimento pode causar um dano possível, né? Então, assim, se você está realizando um procedimento lá, um experimento com um ser humano, chega em uma determinada etapa do experimento, você consegue observar que se você continuar, você vai causar algum dano maior, como uma morte ou uma invalidez para o participante. Então, você tem que ter essa preparação psicológica para poder chegar no momento certo e falar, não, eu vou parar porque de agora para frente não dá mais, o dano que eu vou causar ao meu participante vai ser muito grande, certo? Então, esses são os 10 princípios do Código de Nuremberg.